Gente, boa noite. Já estamos por aqui. Estou aguardando a Fábia chegar para a gente poder começar a falar um pouquinho do tema de hoje, que é a live número 2, né, dessa trilogia do tema cozinha. Na verdade, hoje a gente vai falar de uma extensão do que a gente encontra na cozinha, que é a despensa e a geladeira, né, duas grandes extensões que envolvem os alimentos, né, que a gente encontra na cozinha e todos os cuidados que a gente tem que ter com essa parte de alimentação dentro da cozinha, tá? Tô esperando a Fabinha chegar. Tô fazendo um teste hoje, então espero que dê certo pra gente. Deixa eu ver se a Fábia já chegou aqui, se ela já aceitou meu pedido, pra gente poder confirmar aqui que estamos juntas. Oi, Olá, Fábia, tá ouvindo? Tá ouvindo, você está me tranquila? ouvindo? Tô te ouvindo, tá tranquilo, viu? Bacana, show de bola. Tô Então, de luz podemos. nova. Eu tô vendo que tá muito mais iluminado. Eu também tô tentando fazer, mas eu acho que não vai dar certo esse meu teste aqui. É muito Mas está longe. bem iluminada você. A luz tá meio indireta, mas tá dando certo aqui. Eu tô meio para baixo, né? Eu vou ter que descer um pouquinho aqui para vocês conseguirem me enxergar, tá? Mas sejam todos bem-vindos. Oi, Ericazinha, tô vendo que você já chegou, tô aqui lendo os comentários, tô fazendo todos os testes digitais do mundo. Estou com o meu computador aqui, estou com a luz ali, igual Fábia, mas vai dar certo. Estamos esperando o pessoal chegar. E enquanto o pessoal chega, eu estou falando que essa é a live número 2 da trilogia de cozinha. A gente falou sobre a organização de cozinha na terça-feira. Hoje a gente está falando sobre cozinha, ou desculpa, sobre geladeira e despensa, né? E segunda-feira que vem a gente vai concluir falando sobre a limpeza e sobre indicação de produtos que a gente pode usar na cozinha, tá certo? Então, se vocês têm dúvidas, eu já tenho umas dúvidas aqui anotadas para poder passar para vocês, tá? Mas se vocês têm dúvidas também, coloquem nos comentários. Se vocês querem passar essa indicação dessa live, ainda dá tempo de divulgar para os amigos, tem um aviãozinho aqui embaixo, você clica aí, ó, já manda para os amigos, para eles também virem, para eles também poderem participar da live de hoje. Quem está falando aqui, se vocês já não sabem, já que estamos aqui no meu canal, é a Carol Lopes, a Carol Organizer de Natal. Sejam todos bem-vindos. Adoro organizar ambientes residenciais desde 2013, também fazendo palestras, fazendo cursos e agora, toda semana, tem live, então, gerando esse conteúdo, trazendo essas informações para vocês por aqui. A convidada de hoje, como toda semana, né, a querida Fábia, que está por aqui, ela é lá da Casa e Vida Sustentável. Fábia, fala um pouquinho de você. Bacana, hoje eu tô quietinha, tô cansada. Boa noite para você, Carol, gratidão por esse momento. A Éricazinha está aqui, Joselice, a Celimária, obrigada pela participação. A gente sempre fica muito feliz com as nossas amigas, a minha sócia, Érica Portugal, né, Érica? E as nossas alunas, enfim, todo mundo com alegria, né? Como você bem colocou, Carol, que a gente está na segunda live desse tema tão abrangente e tão instigante que é a cozinha, né? Então, hoje nós vamos trabalhar, você vai me encher de perguntas aí, a gente vai trabalhar dispensa, geladeira e todas as dúvidas que vocês que estão aqui conosco tiverem, arrochem para que a gente, esse é o momento para a gente bater um papo, trocar experiências, colocar um pouquinho do nosso trabalho para que essa cozinha, e eu sempre falo, viu, Carol, que a cozinha nunca foi tão visitada quanto nessa pandemia, né? Estamos adentrando já quase os 4 meses, então é o local que todo mundo está comendo mais, está comprando mais e está bagunçando mais, né? Pois Então, então, essa é a minha primeira pergunta. Como está a sua cozinha? Como está a sua geladeira? Tá igual a pois de todo mundo, então. lotada. Como é que tá? Então, pois é. Eu, inclusive, eu tenho aqui alguns quadrinhos para representar a cozinha, viu, Carol? Para todo mundo aqui. Olha que legal. Dá para ler? Aqui Tá se ao cozinha contrário, com né, Fábio? É que amor. você tá fazendo Deixa eu ter. Verdade. Mas eu vou só mostrar. Aqui se cozinha com amor. E olha que eu não cozinho nada.
A cozinha é o coração da casa, né, Érica? Segunda-feira a gente vai ter uma live, eu e Érica, sobre cozinha, sobre energia. Ó, E aí é só para poder lembrar que essa cozinha, tudo feito com amor. Será que a gente está fazendo hoje com amor? Será que a gente está fazendo com dor, né? E o último sim. quadrinho para a sua pergunta: coisas pequenas tornam-se grandes quando feitas com amor. Carol, uma cozinha de uma personal organizer, ela é muito organizada, ela é muito otimizada, ela é muito funcional. E ela é muito, vamos dizer assim, ela é muito aconchegante, tá? Agora eu vou colocar um pouquinho também dos desafios. Hoje eu tenho secretária, então a forma que a gente trabalha muitas vezes é diferente das pessoas que trabalham conosco, por mais que exista um treinamento, né? Então essa cozinha ela é rotativa, porque a gente está manhã, tarde e noite, e ela precisa ela precisa estar harmoniosa para que nós consigamos fazer as tarefas que nela, né, que é da cozinha, que é desse espaço. Então, assim, vou colocar dois pontos importantes. Se você tiver preguiça, gente, contrata alguém, porque cozinha não combina com preguiça. Porque toda hora que você vai se alimentar, que você vai fazer as refeições para você e para sua família, precisa retirar coisas, precisa colocar os alimentos nesses objetos e depois precisa lavar, enxugar e guardar. E essa dinâmica, né, nós que somos profissionais e como usuária, ela tem que ser muito rápida, porque não dá para perder tempo. E aí, o que eu sempre sugiro, né, dentro desse conceito que a gente está, final de semana eu fico sozinha com o meu esposo. E o detalhe é que a gente passa quase, sei lá, 8 horas nessa cozinha, lavando, enxugando, cozinhando, enfim. Mas a minha cozinha é organizada, ela é simplificada, e até porque eu já vou falar uma coisa bem importante. Gente, eu só tenho o que eu utilizo. Não existe, você pode chegar a qualquer hora, não existe nada a mais, tá certo? Eu comprei um aparelho e não estou usando. Se eu comprar um aparelho e não estou usando, eu trato logo de doar e fazer alguma coisa. E aí, só lembrando que você falou sobre a cozinha e sobre a geladeira, ou foi só sobre a cozinha geral? Não, Geladeira. cozinha, agora vamos falar de geladeira e despensa. Por isso que eu Tá, perguntei, tá. tá E aí, lotado, não tá? Você falou aí da ambiência. Eu quero saber se tá cheia. Eu quero saber como é que tá. rola isso. É isso que eu quero saber. Tá, tem duas coisas importantes. Antes da pandemia, e lembrando aqueles 3 cenários que a gente colocou. Antes, como era antes, como está sendo durante e como é que a gente quer depois. Depois. O antes da pandemia, a gente sempre fez compras semanais e repondo o que estava faltando. Verduras, frutas, legumes e farináceos, né? Então, nunca, até porque nós não temos armários fechados, a gente tem um estante e uma bancada. Então, não dá para ter muito estoque, tá? Primeira coisa. A geladeira, a mesmíssima coisa, porque eu detesto geladeira desorganizada. A gente vai falar um pouquinho da geladeira. Então, a geladeira, ela tá bem equilibrada, porque eu comprei alguns acessórios que facilita esse manuseio. Então, Carol, tá light e eu tenho um monte de dicas para dar. Perfeito. E assim, deixa eu te perguntar. Antes, né, como você falou, vamos dividir o antes, durante e o depois. A gente tem aprendido algumas coisas nesse processo de confinamento que são boas para a gente manter nessa rotina. Minha mãe disse que provavelmente as pessoas não vão ter nenhum tipo de amebíase ou nenhum tipo de cólera ou nada disso, porque a gente tem tido um protocolo diferente, inclusive para as compras que chegam em casa. E a despensa geladeira está muito envolvido nisso, né? Nesse protocolo que a gente tem investido em pós-compras, né? Nesse ciclo de compras que aumentou, porque as pessoas agora estão mais tempo dentro de casa, então, de fato, o estoque aumentou, você tem que ter mais controle desse estoque, tem que acessar mais o estoque, né? E aí eu quero saber o que mudou, né, nessa hora de você comprar, de você trazer para dentro de casa, né? E como que foi adequar o espaço para poder receber esse material a mais. Legal. Essa pergunta é super relevante porque nós mudamos, né? A cabeça mudou, o comportamento mudou, a atitude mudou e a consciência mudou. Então, assim, quando nós íamos antes, a gente fazia... um detalhe importantíssimo. Eu até coloquei na live anterior, quem estava aqui vai lembrar,
que é o seguinte, eu trabalhei por muitos anos em empresas de grande porte, inclusive em supermercados, tá? Aqui de Fortaleza. E eu tinha uma realidade muito próxima de mim desses estoques, desses alimentos. Então, eu sempre sugeri, e a gente via a bagunça, a desorganização e a sujeira. Porque você sabe que a organização está completamente aliada com a limpeza. E eu sempre coloquei, e aí quando eu vi, né, todo aqueles alimentos indo para as prateleiras e nós levando, levando isso para casa, eu sempre coloquei, gente, nós temos que fazer uma higienização. Isso eu já falava isso há anos, tá? Dos sacos, das latas, dos vidros, porque é muito inseto, é muito bicho, é muita bactéria, é muito tudo. E aí, eu sempre tive essa rotina de fazer essa limpeza antes de colocar nos armários, tá? E aí, isso antes. E sempre falei para minha cliente. Então, hoje, mais ainda, o que é que a gente faz hoje na minha casa, né? Que eu sugiro para as clientes. Ao chegar às compras, né, seu mercado, você já deixa no espaço da cozinha que você não vai colocar em bancada, já deixa no chão, tá? E aí você higieniza as mãos e aí você vai tirando os alimentos, colocando também no chão para poder ir para a bancada com álcool gel, com álcool 70 graus, com o Perfex. Gente, só aí e deixa secando, tá? Não vou colocar direto na reposição lá do armário, não. Deixa um pouquinho secando esse álcool, passa um novo paninho limpo para poder colocar lá no armário adequado. E as latas, os vidros, tudo isso a gente também lava na torneira corrente, água corrente, para poder secar. Fala, Carol. Eu ia perguntar, você passa álcool 70 na banana também, quando você vai guardar? É isso que eu ia perguntar. Não, a gente deixa de molho no bicarbonato, tá? Então, a gente tem uma bacia exclusiva de legumes e frutas e a gente coloca água com bicarbonato e deixa lá por um tempo. E aí sim, aí nós enxugamos depois da água para colocar na fruteira. Então, assim, dá trabalho, gente, dá um pouquinho de trabalho, mas é a sua saúde, da sua família que está em jogo, tá certo, Carol? E era uma coisa que você, lembrando, né, que você trouxe lá dos mercados, das vendas, que a gente já devia fazer, né, que a gente devia gastar tempo fazendo, né, não só o do álcool 70, mas tem muita gente que usa água sanitária diluída em água para poder colocar, e o cloro também é uma coisa boa, que é o que a gente põe nessa bacia que você falou, né, que coloca a água com um pouquinho de hipoclorito ou um pouquinho de cloro, que é a água sanitária normal. E aí você, de fato, lava e desinfeta e descontamina, né? As legumes, as frutas, as verduras e os outros objetos também. A gente até recomenda. Se você tem pão e o pão vem num saco de papel, tira o pão do saco de papel, guarda numa cesta, guarda em outro lugar. Se você tem ovos, eu até vi um vídeo da Ingrid Guimarães. Você tem que lavar todos os ovos. Tem. Se você não quer lavar, também coloca o ovo de molho um pouquinho. Mas, gente, é de molho tipo 15 minutos, não é o dia todo, não. É só um pouquinho. Depois você seca, como a Fábia falou, e aí você coloca de volta ou na geladeira, ou no freezer, ou na sua despensa. Você também pode lavar com água e sabão, por isso que eu falei, põe na pia, mas você pode também lavar com água, sabão, com água corrente, tem problema nenhum. Sabão em barra, gente, sabão daquele grandão, com uma esponja. Separa uma esponja com detergente, daquele neutro, separa uma esponja só para isso. Você tem a esponja da sua parte de limpeza, a sua esponja da pia, da cozinha, e você tem uma esponja que pode ser até aquelas escovinhas para limpar os alimentos. Não tem problema. O importante é adquirir esse novo hábito maravilhoso que a gente já devia ter, que a gente já devia fazer. E outra coisa, aproveitando que a gente está falando de geladeira e despensa, por que não aproveitar esse momento que você está limpando os alimentos, que você está chegando com as compras em casa, de também fazer uma geral, vamos dizer assim, né, uma limpeza na geladeira, né, nas prateleiras, passa o mesmo produto, a mesma aguinha, a água sanitária diluída em água, ou álcool 70 na geladeira, tá? Passa nas prateleiras, passa na porta, né? Faz a mesma coisa na prateleira da sua despensa, também. Nas paredes da geladeira. Passa a mesma coisa na sua despensa, se você tem uma prateleira ou se você tem um armário. Coloca lá um pouquinho. Isso também ajuda a tirar poeira, tirar os insetos, né? Tirar o cheiro da geladeira, né? E nessa transição que a gente tira e põe, a gente deixa a geladeira bastante tempo aberta, deixa os armários abertos, já dá uma ventilada, né? Então a gente aproveita esse momento para isso. Gente,
Dá trabalho? Dá trabalho. Mas é uma saúde, é uma preocupação a menos que a gente vai ter, né? E a gente queria começar a falar sobre isso, porque é um papo que muita gente, joinha, muitas pessoas falaram, coloca bicarbonato ou eu coloco hipoclorito. Não, não é bicarbonato, é o hipoclorito que a Fábia põe, tá? Ou cloro. E muitas gente, eu uso esponja, eu lavo mesmo. Tem gente botando vídeos que lavou. Mas é importante a gente lembrar dessa etapa, né? De você, quando for guardar, limpar antes. Né, Fábia? E aí, gente, é o seguinte, quando a gente, acho que teve uma pessoa querida aqui que falou que é muito trabalho. Gente, é trabalho, mas faz parte do procedimento, faz parte das nossas rotinas, tá certo? Se você. E aí, Carol, que eu acho bacana, é assim, esses novos hábitos, gente, tem que fazer parte da nossa vida. Sabe, não dá pra gente poder, não, depois eu vou voltar tudo ao normal. Não existe mais o antigo normal. Hoje é o novo normal. E que bom, eu sempre coloco para as pessoas que nós estamos num grande presente que essa pandemia trouxe. Claro que tem todos os ônus, né? Tem tudo. Mas o grande presente que nos trouxe foi essa consciência dessa casa, desse santuário, desse templo sagrado que nós vivemos e nós habitamos nele com os nossos membros da família e tem que estar muito harmonioso, tem que estar muito tranquilo, tem que estar muito fácil, né? E aí, quando a gente fala assim, limpar a geladeira, e aí eu lembro sempre o seguinte, se você faz a manutenção todo dia ou toda semana, você não vai ter grandes sujeiras. Por exemplo, eu comprei alguns anos atrás, eu acho que uns 2 anos atrás, na Multicoisas, tem uma bonequinha super fofa, que você bota o bicarbonato dentro e ela tem uns furinhos. E você coloca na geladeira. Exatamente, se tiver algum odor de algum alimento, ela vai sugar. E aí você pode fazer isso num potinho, e aí você fura a tampinha e bota o bicarbonato lá dentro, só para evitar esse odor se tiver. Mas a recomendação, eu sempre digo, é a mesma coisa. Você não abre o seu armário todo dia, por que não você abre a sua geladeira e faz uma limpeza diária, limpa um pouquinho, ou então na semana, tá certo? Então, eu acho que faz parte dessa organização. Muita gente também dá a mesma dica, né? Dessa parte de tirar o odor da geladeira. Usa borra de café. Então vamos ser sustentáveis. Em vez de você não tem bicarbonato em casa, não sai para comprar. Coloca a borra. Você passou o café, você pega aquela borra que você acabou de passar o café, coloca no potinho, cobre com plástico filme, faz uns buraquinhos e põe na geladeira. Você vai ver que vai acabar o cheiro, gente. Posso falar para você, é uma dica de casa, assim, uma dica normal, mas que vale a pena você testar. Deixa eu aproveitar antes de a gente ir para a próxima pergunta. Dá trabalho, mas é melhor ter trabalho do que adoecer, né? E antes era adoecer por causa de alguma doença de contaminação ou qualquer outro vírus que a gente recebia pela contaminação dos alimentos. Agora é o Covid, principalmente. Mas imagina todo o resto, de você não pegar uma frieira, um fungo, de você não pegar, sei lá, uma amebíase. Minha mãe foi ao extremo quando ela falou do cólera, né, da água. Mas imagina aí a quantidade de coisas, né? A higiene que a gente ganhou desse hábito que a gente está adquirindo, né? Mesmo cansada, eu faço. É um hábito e mesmo cansada a gente precisa, né, parar de procrastinar e fazer, se motivar e fazer isso. Chama as pessoas da sua família para fazer junto com você, as crianças. É uma atividade que você pode fazer em casa também. Um faz a geladeira, o outro limpa, né? Dá para fazer isso também. E sim, é uma pergunta que o pessoal colocou aqui. Vai ficar gravada essa live, vai estar lá no meu canal do YouTube depois, Carol Organizer, procura Carol Organizer no YouTube, vocês vão encontrar. Essa e todas as outras, né, a primeira live da trilogia e a próxima, vão ficar todas gravadas lá para o caso de vocês não conseguirem ver todas, tá certo? Beleza, se vocês tiverem dúvidas, coloquem aqui, tá, pra gente poder responder durante a live ou depois, se vocês quiserem, a gente manda um direct também, tá? Tem um comentário bem legal também que eu queria ler, Fábio, tá? Se fosse um hábito antes da pandemia, né, talvez muita gente não tivesse morrido por imunidade baixa, que é uma coisa que junto com a sujeira que chega da rua, né, pega nas pessoas. Então, isso também é importante. É legal ter esse feedback, porque tá todo mundo dizendo, eu faço, eu uso isso, eu uso aquilo, mas o importante é fazer, né, Fábio? É legal. E aí, Carol, eu lembro também o seguinte, como o ato da gente tirar o sapato na casa, né? Isso nos países orientais já é milenar, gente. E aí hoje a gente está com esse hábito e que espero eu que nós continuemos
né? Lembrando que essa bactéria, essa sujeira que vem da rua, ela vai para o seu closet, ela vai para o seu armário. É a mesma coisa da cozinha. Então, quanto mais higiene, e aí hoje, né, a gente está também com álcoolzinho gel no balcão, e toda vida, quando a gente, diariamente, quando limpa a cozinha, a gente está limpando com álcool gel, né? Pum, pega o Perfex, e aí dá uma sensação, tipo assim, de limpeza e de saúde, né, pelo lugar. Então, não, para não virar trabalho, é pensar o seguinte: eu estou cuidando da minha família e da minha saúde. Então, isso é muito reconfortante, porque assim, eu fiz todos os procedimentos, tô ok. Se eu adoecer ou se eu morrer, não foi por causa, não foi culpa minha, né? Então, é por aí. Mas você tinha uma pergunta, Carol? Eu tenho várias perguntas. As pessoas estão dizendo, é em Fortaleza, no Rio de Janeiro, em qualquer lugar, a gente tira o sapato e a gente fica livre de qualquer tipo de bactéria ou vírus que venha por aí. Pergunta, vamos falar primeiro então, Fábia, da dispensa. Como que você organiza uma boa dispensa? Tá, legal. Primeiro eu vou dar só o cenário, que o que a gente encontra como profissional de organização, as dispensas. Existem dois tipos de dispensas. As casas e os apartamentos mais antigos, quem é da mais ou menos a minha idade, 50, 40 e poucos, lembra muito bem que todas as casas tinham, você entrava na despensa, era um quarto, né? E muitas vezes um quartinho grande, né? Com prateleiras. Hoje mudou um pouco, nós ainda encontramos dispensas, mas em menor escala. E aí nós temos os armários, que são as dispensas. Então, a ideia principal, quando a gente chega na casa da cliente, a cliente diz assim, fazer na cozinha, assim, nossa, mas é muito desorganizado. Por que é desorganizado? Porque está tudo junto e misturado. Que a primeira coisa, o primeiro passo para a gente organizar a despensa, gente, é retirar tudo dessa despensa. Dá trabalho? Dá. Vai depender do que você tem na despensa. E aí, quando eu falo despensa, gente, eu estou falando de uma maneira bem racional, que a despensa é para colocar alimentos, tá certo? Alimentos secos. Fábio, eu posso colocar material de limpeza? Calma, ainda não, tá? A gente vai falar sobre isso depois. Mas a ideia é que esses alimentos estejam setorizados e agrupados. Tirou todos os alimentos, tá certo? Nós vamos fazer uma boa limpeza. Por que as pessoas não costumam fazer limpeza na despensa? E aí eu tenho uma resposta bem simples. Porque elas não se dispõem, aos seus funcionários, a retirar porque dá trabalho. E por causa da bagunça e da desorganização, é melhor deixar quieto, né? Porque tá lá a poeira, o fungo, o ácaro, o mofo, tudo isso, os insetozinhos, eles estão escondidos. Porque quanto mais escurinho, quanto mais a gente mexe menos, mais eles gostam, tá? Então, aquela caverninha. Então, primeiro passo, tira tudo. Depois, segundo passo, faz uma boa limpeza. Terceiro passo, gente, precisa olhar a data de validade. Parece coisa de criança, mas é verdade. Porque, às vezes, o que a gente joga fora de alimentos é um desperdício, e, às vezes, o alimento, o produto, está com 2 anos de validade, fora da validade. E aí, muitas vezes, se a dona de casa ou a secretária não perceber, ela está comendo coisas que vai fazer mal para a sua saúde. Então, o terceiro passo, gente, olhar a data de validade. Muitas vezes, o que a gente faz? É pequenininho, coloca uma lupa. E às vezes, viu, Carol, eu até sugiro para cliente, às vezes até eu levo uma lupa, aquelas lupas que você compra no mercado, que é bem baratinha, chinês, para ela olhar, porque eu não consigo enxergar. Para quê? Para que a gente sinalize, depois da organização, esses alimentos. Quarto passo, depois que a gente viu a validade, nós vamos categorizar por grupos específicos. E aí nós chamamos. E aí eu queria colocar aqui para as pessoas que estão nos ouvindo o seguinte: nós temos 3 grandes grupos de alimentos. Nós temos o grupo de café da manhã, tá? O que é que você consome nesse café da manhã? O leite ninho, o leite líquido, o café, açúcar, etc, etc, etc. Vai ficar no primeiro grupo. O segundo grupo que eu estou colocando é em prateleiras, tá, gente? E aí são nichos que a gente pode trabalhar depois. Segundo grupo maior é o almoço. Tudo aquilo que nós consumimos no almoço, seja tempero, seja arroz, feijão, que a gente chama de farináceos. E o terceiro grupo, bem específico, são as guloseimas. É tudo aquilo que nós consumimos para os lanches, para as sobremesas, para os drinks. E aí entra refrigerantes, sucos. Por quê? Porque nós podemos ter essa rotatividade nas refeições.
Mas esses 3 grandes grupos é interessante setorizar, e aí depois cabe a nós colocar em cestinhas, como melhor adequar nesse espaço. E aí, Carol, eu tenho que ver se esse espaço aéreo, essa prateleira, ela é profunda, ela é mais rasa, o comprimento, para que eu adeque esses alimentos da melhor forma possível, para que seja prático e funcional. Só mais uma coisa que é interessante. Eu tenho que lembrar como é as minhas compras, se ela é mensal, quinzenal ou semanal, para que eu não compre grandes estoques e para que eu tenha o meu consumo diário. E aí a gente recomenda os potes plásticos, os potes de vidro hermeticamente fechados, para que esse alimento dure mais na sua despensa. Então, basicamente, a retirada, a limpeza, a sinalização da validade e depois a categorização e colocar nos acessórios e produtos para funcionar no dia a dia. Eu acho que... E a sinalização? Eu acho que é isso. Fala de novo, só repete aí então os 3 grupos. Grupo 1 é café da manhã, não é isso? Grupo 2 café da manhã, é almoço, farináceos. E o grupo 3, guloseimas. Sobremesas, guloseimas, que entra desde o refrigerante até o leite moça. É isso daí. Para que a gente consiga entender essa dinâmica. Primeiro grupo, segundo. São 3 refeições que nós fazemos no dia. Café da manhã, almoço e jantar. E os intervalos são as guloseimas. Ok? Beleza. Ainda falando de dispensa, deixa eu fazer um complemento aqui, tá, gente? A gente também tem que se preocupar não só com a validade na hora da gente fazer essa triagem grande que a Fábio falou, tá? Na hora que a gente for colocar o produto de volta dentro, né? Colocar o produto novo que acabou de ser comprado na dispensa, a gente tem que lembrar que ele tem que vir atrás dos outros, né? Vamos pensar que você tem uma fileirinha de arroz, uma fileirinha de óleo, né, 2, 3 óleos. Então, em vez de você colocar imediatamente na frente o que você acabou de comprar, você bota esse óleo para trás, que é uma outra dica que a gente dá para vocês. Se vocês têm alimentos iguais, faça uma fileirinha com eles, né, e coloca eles marchando assim, um atrás do outro, e o que chegou agora vai para trás para você poder fazer esse rodízio, vamos pensar assim, né, e usar sempre o que vai vencer primeiro, que é o que estaria, né, na frente. Outras dicas se vocês forem usar cestinhos para fazer essas separações que a Fábia falou, que pode ser por grupos, ou se você quiser, você pode fazer grupos menores. Aqui são só os pães, aqui são só os feijão, aqui é só o arroz, você também pode. Você pode usar aquelas cestinhas. Cestinhas é aquela caixa aberta, que não tem tampa, tá? E aí você coloca disposto lá dentro. É legal que essas cestinhas sejam quadradas ou retangulares. Veja aí, como a Fábio falou, a profundidade da sua prateleira para elas ficarem legais, né? Para você usar elas como se fossem umas pequenas gavetinhas, até para você poder levar para algum lugar e devolver, tá? Mas por que a gente fala isso, né? Porque quando elas são redondas ou ovais, elas acabam meio que desperdiçando espaço, né? Aqueles espaços nas laterais ficam sem uso, né? E aí é legal sempre ser quadrado ou retangular por causa disso, tá? Aí vem a questão, tem umas perguntas aqui que eu vou responder, tá? Eu já vou me adiantar, tá, Fábia? Uma é com relação a outros itens que não são alimentos. Pode guardar no espaço da despensa, seja num armário, seja num quarto adjacente? Pode. Tudo pode, gente. É uma questão de escolha. Se você não tem outro lugar para guardar, a gente só sugere fazer a mesma coisa. Você vai setorizar um espaço para guardar, por exemplo, produtos de limpeza. Como produtos de limpeza tem muito cheiro e isso pode contaminar a comida, é legal que você separe. Se você tem, por exemplo, descartáveis ou se você tem enlatados, que são coisas que ficam mais fechadas, você coloca meio que dividindo, né? De um lado, faça uma coluna, né? A coluna dos produtos de limpeza, a coluna dos enlatados no meio e depois os que hipoteticamente estão mais suscetíveis a captar esse cheiro dos produtos de limpeza, tá? Então, vocês podem fazer essa divisão, ok? Não é errado. Vocês podem, inclusive, colocar produtos de limpeza embaixo da pia, da cozinha, fazer um kit de limpeza da cozinha também não é errado. Vocês podem até aproveitar isso, tá? As outras dúvidas eram com relação aos bichinhos que aparecem na nossa despensa, né? As borboletinhas. As borboletinhas, as formiguinhas, os amiguinhos, tá? Uma coisa,
Tem muitos desses bichinhos, gorgulho, borboletinhas, que já vêm nos produtos que a gente compra. Então não adianta a gente colocar seja lá o que for dentro do pote, porque eles vão nascer, eles vão viver lá dentro. Acabou. E aí a gente só consegue aproveitar aquilo que não tem os bichinhos, né? Na hora que a gente lava o produto antes de usar, por exemplo, né? Se for arroz, feijão, né? Os grãos, principalmente, esses bichinhos dão principalmente nas farinhas e nos feijões, né? A gente acaba peneirando ou lavando antes de usar, tá? O que a gente pode fazer para diminuir isso, né? Todos esses insetos, eles têm aversão a cheiros fortes. E todo mundo sugere que você coloque um sachê com algumas ervas, né? Ou alguns produtos que têm muito cheiro. Cravo, canela, canela em pau, né? Não canela em pó, Folha de louro. Folha de louro. Vocês podem colocar também aqueles raminhos de... Oh, meu Deus. Capim santo, né? Como é que é o nome aí, Fábio? É capim santo? Eu esqueci o nome. Cidreira, né? Capim santo, cidreira. Enfim, qualquer coisa que tenha cheiro forte, hortelã, enfim, se multiplicam muito rápido. Sim, se multiplicam muito rápido. Existem outros produtos no mercado que você pode usar, colocar nos cantinhos para diminuir a quantidade de formigas, por exemplo. Vocês podem usar alecrim, isso mesmo, Raquel. A gente pode usar outras coisas, né? Vocês podem mesmo comprar e fazer o seu sachêzinho em casa. Só que lembrem, isso tem que ser trocado. Não adianta você botar lá e esperar que vai durar meses. Não vai durar semanas. Tem que trocar, porque isso também vai perdendo o cheiro. O cheiro é a principal parte, né? Igual que a gente faz no guarda-roupa por causa das traças, é a mesma coisa. Você tem que trocar. Então tem que botar um avisozinho lá, trocar, né? Mudar. Tem gente que usa pimenta, aquelas pimentas em grão, enfim, qualquer coisa que você tenha, você pode usar para melhorar. Muita gente até bota dentro do pote, às vezes, né? Você tem um pote hermético, um pote de vidro. Outra coisa, invista em potes de vidro, de acrílico, latas, enfim, você pode aproveitar. Eu mesmo fiz uma postagem recente, utilize aquilo que você já tem, né? Vamos ser sustentáveis também. Mas que eles fechem, porque muitas vezes os bichinhos entram também porque o teu pote não fecha direito, e aí atrai muito mais as formigas e os outros insetos, tá certo? Então verifiquem isso. Vocês podem usar os potes para outras coisas, se for o caso dele não vedar direito, usar para decoração, usar para botar um vaso de planta, enfim, sejam criativos. Usem aqueles que vedam bem para os produtos que você for colocar dentro da tua despensa. Tá? Sim, vocês podem misturar várias ervas e vários produtos no mesmo saquinho de organza, não tem problema, que aí você come quantidades pequenininhas, né? E eles já afastam bastante os insetos, tá? Fica essa dica para vocês. Essas eram as dúvidas, viu, Fábio? Tem uma pergunta que a Diana pediu para você dar uma olhada. A Diana, tem uma pergunta da Diana que eu acho que foi sobre os enlatados, se eu não me engano. Não foi sobre os produtos de limpeza, não? Que a Diana de São Luís? De São Luís, eu não sei, eu acho que ela fez onde eu posso guardar material de limpeza embaixo da pia, próximo do fogão. Tá, Tá, bacana. Agora, Carol, deixa eu só fazer um adendo do que você colocou, porque olha só, gente, vamos simplificar. Se você tem um armário, não vou nem falar de despensa, falar um armário mesmo, né, um projetado. A gente tem que ter o bom senso de não ter um quantitativo muito grande para que a gente se perca nesse... eu vou comprar 10 quilos. Gente, eu tive pessoas próximas a mim, minhas amigas, que ficou tão louco nessa pandemia que fez compras, assim, homéricas, sem necessidade. Tudo, porque eu não quero ficar no supermercado. Ok, tinha delivery, mas eu quero colocar no normal. É o seguinte, se você tem uma família de 4 pessoas, pai, mãe, filho, enfim... veja quanto você gasta semanalmente. Isso também é organização. Faz o planejamento, anota. Um quilo de arroz, por exemplo, aqui em casa é mais ou menos 1 quilo de arroz por semana, é um pouquinho menos. E aí, porque somos poucas pessoas, para que você não tenha esse armário lotado. E mais uma coisa, as pessoas costumam fazer, sabe o quê? Pegar aqui um saquinho. Exemplo, faz de conta que aqui é um saco de feijão. E a pessoa que está utilizando, ela não comprou nenhum pote e ela vai colocando, ela vai dando um nó. Aí ela compra outro saco de feijão e ela, em vez de secar todo, ela usa usa outro. Aí, gente, fica desorganizado. Então, o que é que nós sugerimos para que fique uma despensa funcional? Hoje, os potes
transparentes, eles são muito baratos, tá certo? A gente tem do A a Z, da caneta Bic a Montblanc. Mas hoje o mercado, ele está te oferecendo multiprodutos para que você diga assim, querida cozinha, eu amo você e eu preciso ter essa visualização para que eu não desperdice, porque tudo tem a ver com o nosso bolso, gente. Precisamos entender que a sustentabilidade, por mais que você tenha dinheiro, tenha condições de comprar, mas é pensar nessa sustentabilidade doméstica da cozinha, dos alimentos, para não desperdiçar. Então, Carol, era só para colocar, fechar, que a gente precisa ter essa cozinha mais prática. Algumas perguntas, vou responder aqui. Os enlatados e óleos se enquadram em qual grupo? No grupo dos salgados, no grupo do almoço, tá? Você pode separar um setor só para os enlatados, por exemplo, ou se você quiser, você coloca numa caixa junto com os salgados enlatados. Isso é uma coisa que vale muito mais a pena para quando você mora sozinho, por exemplo, tá? Uma coisa muito importante do que a Fábia falou, essa coisa de ter vários saquinhos isso é uma coisa ruim para quem tem que controlar o estoque. Quando você pega o que está aberto e põe num pote que você reutilizou ou que você aproveitou de casa, de vidro, sei lá qual, e você deixa do lado o que está fechado, vamos pensar aqui que você tem 2 espaços ali na tua despensa. Você tem um espaço com tudo que está aberto nos potes, né? E você tem um espaço com tudo que está fechado, que é o estoque. Isso te ajuda até ver, né? Como a Fábio falou, tá acabando aqui, eu vou lá, pego no meu estoque e reponho. Opa, peguei o último do estoque, então eu já sei que eu preciso comprar. Isso é uma forma de te ajudar nesse controle também. E você não ficar usando o que está aberto, abre outro e mistura tudo aquilo nos saquinhos que ficam ali. Por isso que a gente sugere, não é por questão de ficar tudo igual, tá? Os cereais, gente, é a parte de café da manhã, que é a parte dos doces, tá? Vocês podem separar com os farináceos, por exemplo. Não existe um critério fixo, você também pode escolher o seu critério melhor de organizar. O importante é que você ponha sempre no mesmo lugar, use a etiquetazinha, tá bom? Os cereais integrais e os feijões, algumas pessoas falaram que podem guardar na geladeira. Podem, vocês podem seguir orientações. Eu sempre sugiro que vocês testem se dá certo para o material que você compra, para a marca que você compra, para a rotina, até para também não inchar o freezer ou a geladeira de coisas, tá? Que foi até uma pergunta que umas pessoas me colocaram. Eu tenho vários potes, né, Carol, de vários tamanhos, né? Eu vi um depoimento agora da moça falando do Tupperware, não é falando mal não, o Tupperware é bom pra caramba, dura muito, igual a Fábia fala, vai durar 300 anos, dura muito. O problema é que normalmente são ovais ou são redondos, principalmente os de mantimentos. E aí ocupava um espaço danado, né? E aí a Mércia, eu acho que é Mércia o nome dela, foi falando aqui que ela trocou e tudo mais. Então essa é a sugestão da gente. E quando a gente vai organizar esses potes, sejam quadrados, redondos, enfim, dentro da nossa despensa, que são os potes dos itens que estão abertos, é legal para você conseguir visualizar que eles possam ser empilhados, para você poder aproveitar esse espaço de altura que muitas vezes tem, né? Então você empilha e aí você consegue ver todos. Coloque atrás os que são mais altos e coloque a etiqueta em cima para você poder ler o que está escrito e aí você vai colocando na frente os menores. Ou intercala, né? Coloca aquele enviesado assim, né? Bota um para cá, um para lá, um para cá, um para cá. Para você poder enxergar. Use e abuse dos aramados. O que é aramado? Ou coloque uma prateleira de vidro, né? Instala, que é uma coisa mais fácil de você instalar, seja numa despensa ou num armário intermediária, que aí você coloca os seus produtos mais altos, né? Aqui em cima, e os outros embaixo. Aí você divide aquele espaço e você consegue enxergar melhor, tá? São algumas dicas, né? Existem esses aramados que a gente falou, não dá para mostrar aqui, mas procurem por aramados de cozinha. Vocês vão achar vários que criam prateleiras ou que criam gavetas e você consegue aproveitar esse espaço, inclusive dividindo, né, esses produtos para poder enxergar todos. Use bandejas, não precisa ser cesta, use bandejas, faça a sua cesta, né, reutilize aí papelão, tá? Para você poder organizar a despensa. Tem mais alguma pergunta, Fábio? Acho que eram essas aqui. Tem. A pergunta da Diana foi bem bacana. Eu posso colocar comida de cachorro mesmo em vidro? Posso deixar na despensa? Pode. E aí o que é que a gente sugere, Diana? É que você setorize, porque hoje os bichinhos, né, são filhos, né? Então, a gente também organiza uma parte da prateleira, dependendo do espaço, porque se você comprar um saco grande, né, de ração, é diferente de você comprar as latinhas. Então, setorize também para o seu cachorrinho, para o seu gato, essa parte da despensa que fica legal, tá certo?
Pode Bem sim. fechado, Ok, para não ficar com Carol. aquele cheiro lá na despensa também. É um cheiro muito forte, né? É. E use um umidificador também para castanhas, né? Já que a gente está falando aqui de Fortaleza, Natal, de bichinhos, use um desumidificador também para elas não ficarem murtinhas, Eu tá? posso guardar alface. É uma pergunta da Fátima. Oi, Fátima, querida. Alface em saquinhos? A Vamos chegar ideia na das geladeira. Pronto, Fábio. Já pode vamos falar da lá. geladeira. Vamos lá, que senão acaba o tempo. Pronto. Legal. Olha só. Essa pergunta, Fátima, é porque todo mundo tem dúvida. O que é que a gente sugere para durar mais a alface, as outras folhas? Você lava e seca, né, bastante. Eu utilizo muito aquele papel toalha. E aí, uma forma muito legal, Fátima, é de você pegar um pote transparente, tá? E você vai fazendo camadas, né? Uma folha de papel toalha, para poder, quando você for utilizar, ela esteja sempre novinha. E ela demora muito mais. Ou então saquinhos, a mesma coisa, bota no saquinho e deixa lá que ela conserva muito mais. Carol, arrocha aí as dicas de geladeira para que a gente possa entender e conservar mais os alimentos. O que é importante na geladeira, Carol? Lugar das coisas, tá? Até porque, senão, por mais cuidado que você tenha com as folhas que você acabou de falar, pode ser que elas murchem, pode ser que elas queimem, que elas fiquem pretas mais rápido. Por quê? Porque você colocou no lugar errado na geladeira. A geladeira, gente, foi pensada, né? O ar frio entra por cima e vai descendo. Ou seja, onde é mais frio? Na parte de cima. E onde é mais quentinho? Na parte de baixo. Ou menos frio, tá? Lembre da questão que a gente colocou da limpeza. É necessário, sim, a gente fazer uma limpeza por semana, pelo menos que rápida, na geladeira. Justamente porque é um lugar que você vai colocar comida que foi pronta. Comida, né? Você abre e fecha a geladeira, entra aquele ar com as coisas que estavam flutuando ali na tua cozinha, né? Que foi lavado agora, fulano que entrou de sapato, e entra você abre a porta da geladeira, entra aquele ar de coisas e sai aquele ar de coisas. Que é uma outra dica também. Não guarde nada na geladeira aberto. À exceção de algumas frutas, que aí você já lavou e lava de novo, faça uma segunda mão de água antes de comer, antes de consumir, tá? A ideia do alface é excelente, da mesma forma, quando você for guardar as coisas dentro da geladeira, a gente já dava essa dica, né? Agora mais ainda, limpe antes de colocar lá uma caixa de Tetra Pak do leite. Então você tinha que limpar antes de botar dentro, de abrir, né? E antes de colocar na geladeira. Agora já tá limpo, basicamente, né? Mas antes de guardar na geladeira, é sempre bom passar um novo paninho nele para contribuir com essa limpeza lá dentro. E aí, para que serve essa questão do mais frio, menos frio? Para você poder setorizar. Tem prateleiras, né? Tem as bandejinhas para isso. Você pode ou não usar cestos, pode ou não usar organizador de acrílico ou de plástico, ou usar pote de sorvete ou pote que você tiver de Tupperware, sem tampa, enfim. A questão é que você tem que colocar as coisas certas nos lugares certos, né? Vamos pensar que as folhas não precisam de toda essa refrigeração, de todo esse frio, né? Elas precisam estar refrigeradas para ser mantidas. Então você coloca ela mais para baixo. Por isso aquela gaveta que normalmente fica no fundo, né? Que são as gavetas de legumes e verduras, tá? Frutas abertas, né? Vamos pensar aí, um mamão, uma melancia, um melão, que estão abertos, é necessário ou que você coloque cortado dentro de um pote com tampa, ou que você feche. Aí você pode usar plástico filme, pode usar, hoje tem muito aquela moda do papel de mel, você pode usar várias coisas para fechar. Para que isso? Para evitar contaminação, evitar cheiro, evitar várias outras coisas, né, dentro da geladeira. Então você pode colocar logo ali em seguida, em cima daquela bandeja, essas coisas que estão frutas cortadas. Frutas que não estão cortadas, abacaxi, melancia, melão, mamão, banana, até maçã, gente. Vocês podem deixar do lado de fora da geladeira. Ainda mais agora que a gente está consumindo muito mais rápido. Até ovo. Tem uma pergunta aqui. Preciso guardar ovo dentro da geladeira? Não. Se você consome muito ovo, vamos pensar que você compra uma dúzia de ovos por semana e você consome muito, para que você precisa guardar dentro da geladeira? Coloca do lado de fora, só não deixa no sol, só não deixa perto do fogão, do calor. Coloca no lugar fresquinho, no lugar bom dentro da tua cozinha, que você vai economizar espaço na geladeira. Então você não precisa colocar tudo lá dentro. Pense nisso, tá? Fica a dica. Da mesma Carol, forma. Oi. O que é esse papel de mel? Nem eu sei o que é. Procure na internet depois, gente. É um papel mais sustentável. Ele é um papel que vem com uma película de mel por dentro para você envolver e fechar
os alimentos, os potes, né, que já foram abertos. É como se fosse um plástico filme, mas você pode lavar e usar várias vezes, tá? Ele é bem legal, procurem. Eu indico da B-Bag. Eu vou botar aqui escrito para vocês. Tem na internet, porque eu não Tem na conheço internet. nenhuma loja física aqui em Fortaleza. Eu nunca vi, mas a internet tem. Tá? Legal. Chama papel de mel. Eu botei aqui, é B-Bag, eu indico pra vocês. Depois dê uma olhada aqui, gente. Tem um Instagram bem legal. Tem os vídeos que ela mostra. Eu posso até postar, deixa eu anotar aqui, eu posto pra vocês. Anota aí, Carol. Papel de mel. Quando você falou papel de mel, já deu vontade de comer esse papel. Tem um cheirinho bom. Né? Gente, não é aquele mel que a gente consome. É um tipo de mel mais espesso, que é o tipo de mel que a gente usa, por exemplo, que é uma cera, né? Que a gente usa em produtos de maquiagem, que usa em produtos, né, de alimentação. Tipo mel caro, que é bem grosso. É a mesma coisa, tá? Aí, continuando, né? Tô mostrando de baixo pra cima a geladeira, antes que acabe o tempo aqui, né? Escreve aí que o povo tá querendo que tu escreva o nome da empresa. Já escrevi, galera. B-Bag, já tá aqui, ó, de novo. E também tem aquele velho saquinho, Carol, só para poder ver se pode, né? Maravilhoso, maravilhoso. Potes herméticos vão ao micro-ondas, vão ao freezer, vão na despensa e vão na geladeira. São ótimos também para isso, tá? Então, você fecha, o que eu tô sugerindo? Que você sempre feche as coisas que você tem. Se você tem uma lasanha que tá pronta na assadeira, tem que fechar com papel alumínio, com plástico filme para botar na... Outra coisa, gente, não coloca uma coisa chamada panela dentro da geladeira. A panela foi no fogo, a panela recebeu o resíduo lá de onde você estava cozinhando. Você foi para o calor, foi para o frio, com aquele alimento lá dentro, não foi feito para conservar nada dentro da geladeira. Tem que tirar dali e colocar em outro pote, tá? Seja de vidro, de plástico, seja plástico, enfim, tira da panela, deixa de preguiça, tá? Se for uma panela, aí a galera pergunta, mas se for uma panela de vidro bem vedada, tem algum problema? Não, é uma panela de vidro, que é ótimo para conservar alimentos, mas se for uma panela toda velha, toda pegada, de alumínio, que você bota no frio, dentro da geladeira, que mal tampa, pelo amor de Deus, vai contaminar o feijão e arroz lá dentro da geladeira, né? Peraí. Tá? Continuando, eu estou no meio da geladeira. Esse é o lugar justamente para esses alimentos pré-preparados, né? Que você vai... Vamos pensar que você está descongelando alguma coisa, uma carne que você está marinando, tarará, tarará. Ou coisas que sobraram. É aqui no meio que você guarda, tá? Um lanchinho que você fez, uma sobremesa que você quer, né? Um mousse, aqui no meio, nas prateleiras do meio. Acima dessas prateleiras é bem frio. O que você coloca ali? Normalmente você coloca coisas do café da manhã, bebidas, né, nessa primeira prateleira, algumas frutas que você já cortou para poder, né, refrigerar antes de servir, né, uma coisa que você queira que refrigere rápido. E para cima, naquela gavetinha, aí vão os frios, vão os oh meu Deus, embutidos, né, vão as manteigas, vão os queijos. Que aí serve a mesma coisa. Já pensou você guardar um gorgonzola, um queijo aberto na tua geladeira, vai ficar com cheiro de chulé a sua geladeira. Não guarda, tem que estar fechado. Então, por isso a ideia daqueles organizadores de queijo, organizadores de frios, inox, tá? Para você poder guardar direitinho lá em cima, ok? Na porta da geladeira... Perguntaram sobre essa guarda de queijo, que queijo estraga rápido. E a dica que você dá... No frio. Tá? E na porta da geladeira, a gente normalmente guarda alguns petiscos, algumas frutas, bebidas também e condimentos, tá? São coisas, porque normalmente são garrafas, né, que a gente deixa ali, ou são algumas coisas pequenininhas que a gente também pode colocar ali, porque não tem muito espaço, não tem muita mobilidade. Só não guarda ovo na porta, coloca na prateleira do meio para ele também não congelar. Não muito para baixo, porque ele precisa de um pouquinho de frio. Não muito para cima, senão ele congela. Coloca ele sempre no meio, tá? E não precisa você comprar aquela bonitinha que vem com os espacinhos de ovo, não. Coloca, depois que você lavou, pode colocar ele num potinho normal, num Tupperware ou num pote de sorvete até, e deixa ele lá dentro da geladeira, se você usa muito ovo. Se não, deixa ele do lado de fora. Compra uma galinha e coloca ele, vai ficar lindo, tá? É isso, gente. Fábia, tem perguntas? Bem, falando sobre manteiga, teve uma querida aqui que colocou se ela costuma não colocar na geladeira. Vai depender, se você trouxe do supermercado do freezer, da geladeira, você tem que colocar na geladeira sim, por causa dessa oscilação de temperatura. Agora, hoje tem as manteigas que não vão para a geladeira, né? E o consumo também, então, né, ajuda, né? Que quando você deixa uma coisa do lado de fora é para amadurecer, porque você vai consumir rápido. Então, não tem problema deixar do lado de fora não, entendeu?
Azeitona na porta da geladeira, vai para a parte dos condimentos, viu, Elza? Não tem problema, não. Outra coisa importante, Carol, gente, pelo amor de Deus, não guarde latas abertas de hipótese nenhuma na geladeira. Elas vão oxidar, gente! A de ervilha, milho, azeitona, sabe por quê? Tem hoje no mercado, gente, é super barato, os vidrinhos maravilhosos, que você pode, o creme de leite, né, que muitas vezes você coloca e sobra, pega os potinhos, é tipo uns copinhos baratinhos de vidro, e aí coloca na sua geladeira. Inclusive, a geladeira também ela pode ficar harmonizada, gente. Quando a gente organiza, e aí, hoje a Carol sabe disso, outras personagens que estão aqui conosco, gente, hoje tem uns produtos de acrílico, né? Super fofos, né? Tipo umas bandejinhas, tipo umas cestinhas, que ela fica como essa daqui, para você guardar coisinhas menores, enfim, é muito interessante. Então, a geladeira, agora, você só não pode tumultuar essa geladeira. E também falar para os membros da família que precisa também de uma manutenção, tá, gente? Porque ninguém é de ferro, ninguém aqui é Mulher Maravilha para poder fazer tudo, tá bom? Carol, eu acho que é isso, eu não sei quanto tempo a gente ainda tem para poder a gente só arrochar. Duas perguntas aqui. Sim, ketchup e maionese você pode pôr na porta da geladeira, que são condimentos. E eles, como são fechados, resistem a essa abre e fecha da geladeira, não tem problema. Tem na Esquisita, Esquisita é uma loja, um atacado grande que tem em Natal. Tem os cestos para organizar a despensa, esses organizadores de acrílico que a Fábia falou, ou de plástico para você conseguir colocar, e o preço é maravilhoso, viu, gente? Então, sim, não tem Esquisita fora de Natal. Fora de Natal, procurem a Leroy Merlin, procurem a Calunga, procurem a Le Biscuit, a Etna, que elas também têm opções com esses organizadores. São lojas grandes que tem em outras cidades, tá bom? Tem a Forte Plast também, que ela acabou de falar aqui em Natal. Tem a Kamikado. Nossa, gente, tem uma infinidade. Procurem nas lojas que vocês conhecem na cidade de vocês, que com certeza eles vão ter tanto vidrinhos, a gente falou da Kamikado, por exemplo, loja que vende, sabe, coisa de casa nova, sabe, para noiva, com certeza vai ter, né? Eu sou de Natal, viu, gente? Na Fábia de Fortaleza, né? A gente falou lá no início, mas assim, a gente dá dicas para que vocês procurem aí na cidade de vocês. Antes de acabar, né, que a gente já está encerrando, se vocês tiverem mais dúvidas, coloca aqui, né, que a gente ainda tem um tempinho, mas a gente queria lembrar vocês de dar alguns avisos para vocês. Primeiro, que está rolando as inscrições ainda para o curso de cozinha, despensa e geladeira, que vai ser na semana que vem, já tem umas queridas que vão participar aqui com a gente, participando, obrigada. Vai ser terça, quarta e quinta, né, Fábia, da semana que vem. As aulas ficam gravadas também para o caso de você não poder participar. Vocês recebem material de apoio depois disso, tá bom? Mas a gente tem esses 3 encontros presenciais, as inscrições ainda estão abertas, né? Eu vou colocar aqui o link para vocês, para acessar. E a novidade, Fábia, é que depois desse ainda tem outro curso, né? Tem outro curso. Depois da cozinha, a gente vai ter um curso de área de serviço e o quarto da bagunça, né? Que é impressionante como as pessoas pediram, há pedidos, e vai ser muito legal. Então, assim, quem for fazer aqui, tem muitas pessoas, querida Maristela, obrigada, Marilac, tem muitas queridas aqui que já estão inscritas, né, Marilac? A Maristela e outras queridas, a Joselice, enfim. E o bacana, gente, é porque o curso, ele vai te dar um norte, né? O passo a passo de tudo que você tem dúvidas e ainda muito mais, né? Exatamente para que vocês tenham uma cozinha na pandemia e pós-pandemia maravilhosa. Então, e para as meninas de Fortaleza, amanhã eu vou falar um negócio bem bacana no WhatsApp. Amanhã. A próxima live, gente, é segunda-feira que vem, que a gente vai falar sobre misturinhas, produtos e como fazer a limpeza da tua cozinha. Não só da geladeira, que a gente falou um pouquinho aqui, não só dos armários da despensa, mas como fazer o restante da limpeza, como que isso procede. A gente vai dar algumas outras dicas para vocês também de cheirinhos e etc. Segunda-feira. Se vocês têm dúvidas também, deixem aqui, né? Mandem pra gente. E é isso, estamos felizes, estamos contentes nesse mundo virtual, felizes em poder passar essas informações para vocês. Continue conectando com a gente. Vou postar o vídeo do papel de mel, viu? Para quem não viu, vou postar daqui a pouco para vocês verem aqui no feed e também no... acessem também o nosso canal no YouTube, Casa e Vida Sustentável, que a gente precisa de uns likes para a gente poder fazer lives por lá. E a da Carol é Carol Organizer, né?
E, Legal. gente, aí Gente, vai dar pra para a gente poder fazer, inclusive, mostrar as imagens, mostrar algumas ideias sim, quando a gente conseguir fazer live vários direto lá do produtos. YouTube. Legal. No curso a gente vai dar uma infinidade de imagens, de produtos que vocês podem adquirir aí na cidade de vocês, Recife, Maranhão, Fortaleza. É isso, né, Carol? Estamos com o tempo tranquilo, nossa foto. Falta foto. Peraí, deixa eu desconectar aqui na minha Gratidão a todos gambiarra. vocês, amamos. Fica aí a saudade. Cheiro para todos, né? X, Fábia. Peraí, deixa eu virar para o outro lado, que aqui tá a luz. Obrigada, gente. Mandem as dúvidas de vocês. Gratidão. E a gente Tchau, vai se tchau. falando. Deus abençoe. Gratidão.